Fala galerinha, beleza? Professor Alex aqui de Geografia e hoje estou trazendo mais um assunto para vocês, hein? Hoje nós vamos falar sobre o continente asiático, vamos entender a sua sociedade e economia. Bom, galera, eu já tenho alguns vídeos aqui falando sobre o continente asiático, né? E aí algumas características a gente precisa relembrar, como o continente asiático, ele é o continente mais populoso do mundo. Inclusive, ele é o maior continente que a gente vai ter também. Essa população, ela está concentrada em dois países, que é a China e a Índia, né? A China, que é o país mais populoso, seguido da Índia. Mais interessante é o seguinte, que esses dois países eles concentram mais de 60% da população mundial. Os outros 40% está distribuído entre os outros continentes e países, né? Bom, a grande característica desses países que fazem parte ali do continente asiático é de ter uma economia com características de subdesenvolvidas, né? Claro que existem algumas exceções, como os países que fazem parte dos tigres asiáticos, a economia chinesa, a economia japonesa, né? Israel, isso tudo porque vão receber investimentos e vão fazer políticas de incentivo, né, à atividade industrial. Mas a sua população, ela tem ali grandes problemas, enfrenta grandes problemas sociais, sobretudo no que se refere aí à baixa renda per capita, né? Ou seja, toda essa riqueza, ela não vai ser distribuída pela população, tá? Isso também vai implicar numa demografia desigual. O que eu quero dizer com isso, né? Que a população no continente asiático ela está concentrada, né? Ela não é igualmente distribuída em todo o seu território. Concentrada porque, como a gente acabou de ver ali, né? A China e a Índia são os dois países da Ásia que mais concentram a sua população. Bom, então, a partir disso, a gente vai ter o quê? Uma superpopulação dentro do continente asiático, mais especificamente na China e na Índia. Aqui do lado, eu tenho um mapa, né, que vai tratar da densidade demográfica. O que é a densidade demográfica, galera? É aquela quantidade de habitantes que eu tenho por quilômetros quadrados, né? E aí, as partes mais escuras desse mapa indicam uma maior densidade demográfica, enquanto que as partes mais claras, elas indicam o quê? Uma menor densidade, né? Ou quase que nenhuma população. E aí o mais interessante ainda é você entender que essas áreas de menor densidade demográfica, elas podem estar associadas a alguma barreira natural, alguma característica física, como, por exemplo, lá no norte do continente asiático, né? Lá na Sibéria, a gente vai ter o quê? Um clima completamente rigoroso, frio, né? E isso não vai favorecer uma ocupação humana. Assim como a gente vai ter também aqui, ó, bem ali no norte da Índia, né? A gente vai ter quem? A cordilheira do Himalaia. Então isso também vai ser um outro fator que vai dificultar a ocupação, né? E que por sua vez a gente vai ter o quê? Uma grande concentração de densidade demográfica, né? Ali na Índia e na China, né? Ali na porção a sudeste da Ásia, né, onde a gente vai ter regiões industriais dentro da China. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá bom? O fato é, galera, que em 1970 a gente vai ter o quê? Uma adoção de uma política de controle de natalidade, que é a política do filho único. O objetivo da criação desta política, né, desta lei, foi o quê? As famílias elas não poderiam ter mais de um filho, justamente pensando em controlar toda essa taxa de natalidade da sociedade, né? Sendo que, se a pessoa tivesse mais de um filho, o que, que iria acontecer? Ela teria que pagar impostos, né? Pagar uma multa para o governo. Se ela tivesse um filho, ela poderia até ser condecorada, poderia receber prêmios e até uma bolsa, um auxílio do governo, né? Mas se ela não cumprisse isso, a gente poderia ter aí, as famílias, né, teriam que pagar para o governo por estar descumprindo essa regra, tá? Sendo que em 2015 a gente acabou tendo um processo de flexibilização dessa lei. O que que significa isso, né? Essa política do filho único ela foi revogada para 2 filhos. Mas por que os países adotaram, sobretudo China, né, e Japão, que vai adotar essa política? Essa política ela foi flexibilizada justamente pelas características da sua população.
Foi identificado que essa população está sendo o quê? Envelhecida, né? Eu estou tendo muito mais idosos do que criança nascendo. E isso é ruim. Por que isso é ruim? Porque eu não vou ter lá na frente pessoas que trabalhem, que movimentam a economia, se eu estou tendo uma redução das taxas de natalidade. Né? Eu estou tendo um aumento de idosos e não estou tendo crianças nascendo. Né? Então, isso a longo prazo seria muito ruim, porque não movimentaria a economia. Então, foi necessário alterar essa política do filho único, de modo que a gente tivesse, né, não um incentivo às taxas de natalidade, mas uma flexibilização. As pessoas agora poderiam ter mais filhos justamente para poder manter a sua sociedade, a sua população equilibrada, né? Bom, outra questão é o seguinte, a gente pode falar que o continente asiático ele é um país populoso, justamente porque a população ela está concentrada e não povoado, né? Ou seja, não é bem distribuída em todo o território asiático, tá? Justamente devido a essa distribuição irregular. Isso significa dizer que a gente tem uma concentração demográfica, né? Justamente nessas regiões atrativas, né? Industrialmente falando. E os vazios demográficos são essas barreiras naturais que a gente vai encontrar, como regiões de climas rigorosos, invernos rigorosos, como a região da Sibéria, e a Cordilheira do Himalaia também. Né? Bom, vamos lá. Em relação à economia da Ásia, a gente já viu aqui que os países eles vão apresentar características de subdesenvolvimento, né? Inclusive, as taxas e os seus índices eles não serão tão bons assim, né? E muito disso está associado aos próprios aspectos naturais, né? Seja essa questão de um clima rigoroso, inverno, como no norte ali da Sibéria, onde a gente vai ter o solo recoberto por gelo e isso impossibilita algum tipo de atividade, né? E também a questão do relevo ser muito montanhoso. Isso também vai dificultar bastante alguma atividade econômica, sobretudo o desenvolvimento agrícola, né? Que por sua vez é feito de forma de subsistência. Né? Eu não vou ter ali um desenvolvimento agrícola moderno, utilizando técnicas, né, mais sofisticadas, mais modernas, como a introdução de máquinas, justamente por essa dificuldade do relevo de ser bastante íngreme. Então, a gente vai encontrar um desenvolvimento agrícola que ele é o quê? De subsistência, né? Grande parte dos produtos que são produzidos, né, utilizam técnicas tradicionais, rudimentares, né, pouca tecnologia na produção de milho, trigo, arroz, o arroz que é bastante cultivado ali na região da China, né, que é a risicultura. Além disso, a gente vai ter também alguns polos, né, de desenvolvimento industrial, como na China, né, como os países que compõem os tigres asiáticos e o Japão, que também tem uma economia bastante moderna. Né? Então, significa dizer que a economia industrial do continente asiático ela se dá em polos industriais. Vamos ver isso agora. Bom, começando falando dos tigres asiáticos, né? Os tigres asiáticos eles são um conjunto de países que receberam bastante investimento durante a década de 70 e 80. Investimentos esses que foram oriundos dos Estados Unidos. Lembrando que nesse momento a gente estava passando por um momento de tensão, né, de Guerra Fria, de um mundo bipolarizado. Quem é que fazia parte desses tigres asiáticos? Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul e Taiwan. Né? Eles receberam investimentos e que possuíam mão de obra barata, melhores localizações geográficas e o objetivo era o quê? Aumentar a produtividade e diminuir os custos dos produtos norte-americanos, assim como também os produtos chineses, né, que são os principais países que fazem ali interação direta com esses países. Sendo que ao longo do tempo, a gente vai ter o quê? Massivos investimentos em educação, massivos investimentos em políticas sociais, e isso vai acabar tornando a mão de obra um pouco cara, né? Desses países, de Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul e Taiwan. E aí, o que começa a acontecer agora? Os países vizinhos aos tigres asiáticos começam a adotar também esse tipo de política de crescimento industrial.
E aí a gente já começa a falar dos novos tigres asiáticos, né? Indonésia, Malásia, Filipinas, Vietnã e Tailândia, que forma novamente um grupo de países em que possuem um alto poder de produção. Olha que coisa interessante agora. O que vai diferir, né, dos tigres asiáticos velhos dos novos tigres asiáticos? É a mão de obra. A mão de obra, ela é qualificada. E ao mesmo tempo que ela é qualificada, ela não é cara, né? É uma mão de obra barata. Então isso vai favorecer muito que os países agora descentralizem a sua cadeia de produção e busquem regiões em que tenha o quê? Uma mão de obra barata, como no caso desses novos tigres asiáticos, tá? Bom, a gente vai ter também as ZEE chinesas, são as zonas econômicas especiais chinesas, né? Essas zonas, elas são ideais e foram fundamentais, né, para colocar hoje a China, a economia chinesa, na segunda posição, né? A China hoje ela é a segunda economia mais desenvolvida, só perde para os Estados Unidos, né? Olha que coisa legal. E aí vejam bem, é interessante porque a China é um país que possui um regime socialista, mas que, de certa forma, quando ela vai fazer as suas relações comerciais, as suas transações e os seus acordos, ela adota o sistema capitalista, né? Isso é fruto de uma política de modernização que teve dentro da China. Essas EEs, elas foram criadas em 1980, justamente para absorver o capital privado, já que dentro da China o Estado ele tem uma grande intervenção, mas aí nessas EEs eles não possuem essa intervenção, né? Então a gente vai ter um grande capital privado, assim como também essas EEs, elas possibilitam o capital estrangeiro, sobretudo, galera, a entrada das multinacionais, né? Essas regiões, por sua vez, elas ficam localizadas ao longo do litoral, são regiões com bastante infraestrutura e por sua vez também, elas têm isenção de impostos. Então isso vai favorecer a entrada dessas multinacionais, em que buscam cada vez mais aumentar a sua produção, reduzindo os seus custos. E essas EEs, elas são fundamentais, ok? Vamos lá. O outro polo que a gente tem é o Japão. O Japão é um país também bastante moderno, sobretudo no desenvolvimento tecnológico, né? O Japão ele tem o seu crescimento industrial após a Segunda Guerra Mundial, quando ele é atacado pelos Estados Unidos com 2 bombas nucleares. E aí ele começa a receber investimentos ligados à educação, que por sua vez, eles começam a planejar essa retomada industrial japonesa através de investimentos ligados ao setor da informática, ao setor da tecnologia como todo, né? Então hoje a gente fala de uma terceira economia mais desenvolvida, que é a do Japão. Só perde para a China e só perde para os Estados Unidos, né? Agora tem um fato interessante. O Japão, na verdade, é um conjunto de ilhas, né? É um arquipélago. E por essa localização geográfica, ele vai ser um país completamente dependente de matéria-prima. Então, ele precisa importar, né, as suas matérias-primas para desenvolver as suas tecnologias dentro do seu território. Tá bom? Então, galera, esses 3 polos, né, eles são fundamentais para a gente entender a economia asiática, né? Esse conjunto de países que a gente chama de tigres asiáticos e essa nova relação dos novos tigres asiáticos, as zonas econômicas especiais chinesas e o Japão. Bom, galera, é isso. Vou finalizando por aqui. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.